Hã? Som. Glória a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém? Deus abençoe a vida dos irmãos. Vamos dar início à nossa segunda aula de pneumatologia. Antes da gente iniciar essa aula, vamos fazer uma oração? Os irmãos que estão presentes, se coloquem de pé em nome de Jesus, para que nós possamos iniciar aí debaixo de oração. Amém? Oremos ao Senhor. Senhor nosso Deus e Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, graças te damos, ó Deus, porque o Senhor é bom e a tua misericórdia dura para sempre. Senhor, nesta noite, meu Pai, eu serei somente instrumento nas tuas mãos. Eu peço, meu Pai, que o teu Espírito Santo, Senhor, possa me usar de forma poderosa para que nós possamos aprender da tua palavra. Sou eu que estou falando, é a minha voz que está sendo ouvida, mas seja o teu Espírito Santo que trabalhe em nosso coração. Senhor, toma a direção, meu Pai, desse estudo, é o que nós te pedimos, ó Pai, e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Amém, irmãos? Então vamos dar início à nossa segunda aula de pneumatologia. Nossa segunda aula de pneumatologia. Né? Não coloquei isso na aula anterior, mas eu coloquei aqui, ó, ela é escrito no grego. Aqui é a palavra no grego. Então cada palavra é equivalente. Né? Essa palavra que parece um T representa a letra P. Essa que parece um V, a letra N. Essa que parece um E representa a letra E, esse que parece um Vzinho, a letra U, e assim sucessivamente. Ó, o M, essa que parece um Xzinho aqui, ó, fechado, representa a letra A. O T, ele é igualzinho, só que ele tem uma perninha aqui, ó. O O é parecido, o L parece com esse Y de cabeça para baixo, a letra O, o G, o I e o A, tá? Então aqui em cima é ele escrito no grego, e aqui embaixo, em português. Pneumatologia. Pneumato, espírito. Logia, estudo. Então, hoje vai ser voltado ao estudo sobre o Espírito Santo. Por que é importante a gente falar sobre o Espírito Santo? Porque isso a gente não vê nos nossos cultos. Muito pouco se fala sobre o Espírito Santo. A gente vê muita gente pregando sobre o Pai, sobre o Filho, mas pouco se prega sobre o Espírito Santo. Tem muitas pessoas que nem conhecem o Espírito Santo. E quando se prega sobre o Espírito Santo, sempre o texto áureo ali é Atos capítulo 2, que as pessoas querem falar sobre o batismo com o Espírito Santo e somente isso daí. Então hoje a gente vai tentar dar uma aprofundada aí sobre a pessoa do Espírito Santo. É claro que nós estamos na segunda aula, tem muita coisa para a gente ver ainda, né? A gente tem aí mais umas 3, 4 aulas, pelo menos, para frente, para a gente poder dar continuidade. Eu fiz essa linha do tempo aqui, ó, para a gente poder se posicionar, né? Efésios 3:9, ele vai falar da dispensação do mistério. Efésios 3:2 fala da dispensação da graça. E Efésios 1:9 fala da dispensação da plenitude. Com certeza, no decorrer dos dias, os irmãos vão ouvir pessoas falando sobre várias dispensações. Normalmente, eles falam sobre 7 dispensações. Só que não são dispensação bíblica, são dispensação teológica. Né? Eles dividem a história entre os patriarcas e vão colocando isso como dispensação. Dispensação bíblica, só existe essas 3, porque é a única 3 dispensações que você vai ver referência na Bíblia. Quem fala sobre isso? O apóstolo Paulo. Então ele vai falar sobre a dispensação do mistério, da graça e a da plenitude. Aqui nós vamos criar, só para que nós possamos entender, a dispensação do mistério, vou colocar aqui, ó, DM, caneta preta não funciona. DM, dispensação do mistério. Dispensação do mistério, irmãos, vem desde da criação dos anjos até o nascimento de Jesus, porque a dispensação do mistério ela se divide em 2 partes. Já falei isso na aula anterior, e antes disso, lá na aula de teontologia, nós já falamos bastante sobre isso. Tem a dispensação do mistério não revelado e a dispensação do mistério revelado. A dispensação do mistério não revelado é quando Jesus ainda ele está oculto no seio do Pai. Então não se fala ainda do Filho,
né? E a dispensação revelada é o nascimento de Jesus. Faço aqui uma manjedoura. Nascimento de Jesus, dispensação do mistério revelado, DMR. E aí, vem do nascimento de Jesus até a morte de Jesus na cruz do Calvário, aqui se encerra a dispensação do mistério revelado e se inicia a dispensação da graça. A dispensação da graça inicia na morte de Jesus na cruz do Calvário e ela vem até o arrebatamento da igreja. Quando a igreja for arrebatada. A igreja sendo arrebatada, encerra a dispensação da graça. E aí dá início à dispensação da plenitude, junto com a grande tribulação que nós chamamos de GT, grande tribulação. Então, o que acontece? As pessoas, isso aqui é só para a gente se situar naquilo que a gente vai trabalhar daqui para frente. As pessoas acham que a igreja vai ser arrebatada e já vai iniciar a grande tribulação. Errado. Não é a igreja sendo arrebatada e a grande tribulação se inicia, de forma nenhuma. Como que vai acontecer? A igreja será arrebatada. Com o sumiço da igreja da terra, vai ter um caos. Aí vai se levantar um líder mundial, ele vai sair do meio dos gentios. Ele vai se levantar e ele vai agora trazer a paz. Ele vai colocar em ordem todo esse assunto do sumiço da igreja e tal. Quando ele se manifestar e colocar em ordem o sumiço, se inicia a grande tribulação. Porque aí ele traz a proposta da paz. 3 anos e meio de paz, e depois 3 anos e meio de tribulação, perseguição e por aí vai. Então, esse daqui... Tá tudo certo aí? Esse daqui é só um mapa mental que nós precisamos ter, porque assim, ó, quando você tem isso daqui na sua mente, você consegue desenrolar os assuntos, porque você sabe aonde que as coisas estão se situando. Dispensação do mistério não revelado, vou colocar um N aqui, ó. Dispensação do mistério não revelado, dispensação do mistério revelado. Por que revelado? Porque Jesus nasce, o anjo faz ali o anúncio do nascimento de Jesus para Maria, né, da gestação. Vai nascer Jesus, e aí ele vai se manifestar. Ó, eu sou o filho de Deus, tal. Aquilo que João Batista fala. Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui já é o mistério revelado. Com a morte de Jesus, vai dar início à dispensação da graça. Da morte de Jesus até o arrebatamento da igreja. A igreja foi arrebatada, se inicia a dispensação da plenitude. Amém? Então, só nós já tendo isso aqui em mente, eu falei na primeira aula, usei o símbolo de Noé. Então aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 2, nós vemos ali o Espírito Santo trabalhando, ele está pairando sobre a face das águas. Gênesis capítulo 1, verso 2, nós vemos o Espírito Santo pairando sobre as águas. E ali o Espírito Santo vai ter um papel importante na criação, até Gênesis capítulo 6, verso 3. Então, esse período aqui, ó, Gênesis capítulo 1, verso 2, até Gênesis capítulo 6, verso 3, o Espírito Santo está trabalhando junto com a humanidade. Mas o que acontece? Gênesis 6, 3, a Bíblia diz, o próprio Deus fala assim, o meu Espírito não contentará mais com os homens, porque o pecado dos homens tem subindo até as narinas de Deus. Então, no Gênesis 6, 3, Deus vai liberar uma sentença, que ele vai tirar o Espírito dele da terra. Então vai falar, ó, a partir de agora será 120 anos o tempo do homem. Vamos ler Gênesis capítulo 6, verso 3? É importante que os irmãos marquem esses textos, essas referências, por quê? Porque quando surgir qualquer dúvida, os irmãos vão no texto, sabem onde que está. Ó, vamos ler primeiro Gênesis 1, 2? Eu sei que é um texto que os irmãos já têm de cor, só que como está pertinho um texto do outro, então não faz mal a gente ler. Gênesis capítulo 1, verso 2. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. Então nós vemos a primeira aparição do Espírito Santo, depois de Gênesis capítulo 1, aqui, ó, ele se movendo sobre as águas.
Então, nesse período, ele vai estar trabalhando junto com os homens. Agora, vai em Gênesis 6, versículo 3. Gênesis 6, versículo 3. Está escrito assim, ó. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Amém? Então, quando Deus fala que os dias serão 120 anos, Deus não está falando que a idade do homem será de 120 anos. Deus está anunciando que a partir daquela palavra liberada, num período de 120 anos, é o que Deus ia fazer, aquilo que ele vai falar para Moisés, para Noé. Faça a arca, porque eu vou mandar um dilúvio e tal. Então, o período da mensagem chegando para Noé e até o período do dilúvio foi 120 anos. Por isso que você vê pregadores falando, né? O dilúvio foi 100 anos, outros falam, foi 120 anos. É por causa dessa referência, 120 anos. Por que não é a referência do tempo de vida do homem? Porque depois do dilúvio, Noé viveu mais que 120 anos, Abraão viveu mais que 120 anos. Então Deus não estava falando referente à vida do homem, mas sim que daquela palavra liberada até ele mandar o dilúvio ia passar 120 anos. Então essa referência de 120 anos é o período que Deus tinha dado para o homem se arrepender através da pregação de Noé. Como que o povo não se arrepende com a pregação de Noé? Primeiro, porque eles não tinham o Espírito Santo, né? Hoje nós ouvimos, conseguimos nos arrepender porque nós temos o Espírito Santo dentro de nós. O Espírito Santo nos convence do pecado. Só que como que Noé vai pregar para umas pessoas que não têm o Espírito Santo e queira que eles se convertem? É meio difícil, mas não é impossível, porque a família dele se converteu, mesmo sem ter o Espírito Santo. Então, por isso que Noé se torna um pregador de justiça. Porque se a família dele não tivesse arrependido, não tinha como Deus levantar uma condenação. Porque, como que Deus vai usar como argumento? Mas quem creu na sua pregação? Mas como ele conseguiu ganhar 8 pessoas, 7 pessoas, 8 com ele, né? 7 pessoas, então era possível sim alguém se converter naquele período. Mesmo sem ter o Espírito Santo habitando dentro dele, mas por causa da pregação que estava sendo pregado. E aí nós vemos a referência de quando Jonas vai pregar em Nínive. O povo não tinha o Espírito Santo, mas a palavra foi tão profunda e tão cirúrgica que somente foi a menor pregação que houve. Ele só mandou o povo se arrepender porque Deus iria destruir a cidade. O povo se arrependeu, mesmo sem ter o Espírito Santo. Então, o que acontece? Do Gênesis 1:2 ao Gênesis 6:3, nós vemos o Espírito Santo trabalhando com os homens. Daqui ele sai. Ele é tirado da terra e nós já sabemos, ele vai para debaixo das rodas, que está debaixo dos pés dos querubins, que sustenta o trono de Deus. Então tem o trono de Deus, tem ali um limite, né? Tem uma base, o firmamento, que a Bíblia chama de firmamento, aquele firmamento é onde está o trono de Deus. Então nas 4 pontas tinha ali os querubins, e debaixo dos pés dos querubins havia um roda dentro de rodas. O Espírito Santo estava lá dentro. Quando Deus queria se mover com o trono, o Espírito Santo direcionava o trono de Deus. Então ele saía da roda, descia, fazia algum trabalho na terra, através de reis, profetas e sacerdotes, e depois voltava para lá. Mas isso aqui é a continuação da aula. Eu quero trazer para os irmãos aonde o Espírito Santo estava antes disso tudo aqui, ó. Antes da dispensação do mistério. Porque quando a gente, irmãos, olha para Gênesis capítulo 1, versículo 1, está lá. E no princípio criou Deus os céus e a terra. Amém. E antes dali? O que tinha antes dali? Porque Deus, ele habitava antes da criação. Abre Salmos capítulo 90. Salmos de número 90, né? Salmos não tem capítulo. Salmos de número 90. Eu vou até deixar a referência aqui, que depois, isso é muito bom depois os irmãos marcarem, tá? Ó, Salmos 90, verso 2. Salmos 90, verso 2. Nós vamos pegar algumas referências para que possa dar base aí, para a gente continuar o estudo. Depois eu quero compartilhar com os irmãos uma aula sobre a trajetória de Lúcifer. A gente vai abrir um espaço no meio das aulas que a gente está fazendo e a gente vai estudar sobre a trajetória de Lúcifer. Eu acho que vai ser muito interessante e vai ajudar os irmãos
tira bastante dúvida aí. Salmos de número 90, verso de número 2. Olha o que está escrito. Antes que os montes nascessem, ou que tu formasses a terra e o mundo em si, de eternidade a eternidade, tu és Deus. Olha só, a gente tem Gênesis capítulo 1, verso 1 dizendo, no princípio criou Deus os céus e a terra. Só que nós temos o Salmo 90, verso 2, dizendo que antes que as montanhas se formassem, Deus, ele é Deus de eternidade a eternidade. Olha aí Provérbios capítulo 8. Provérbios 8, 23. Deixa eu marcar aqui. Depois, irmãos, deixa essas referências marcadas, tá bom? Provérbios, capítulo 8, verso de número 23. Olha o que está escrito. Provérbios 8, 23. Todos acharam aí? Está escrito assim, ó. Desde a eternidade fui ungida. Essa palavra está no feminino, justamente por causa da palavra que antecede ela. Eternidade é uma palavra feminina, então por isso que a sequência está no feminino, mas está falando de Jesus. Ó, desde a eternidade fui ungida, desde o princípio, antes do começo da terra. Antes de haver abismo, fui gerada, e antes ainda de haver fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes dos outeiros eu fui gerada. Ainda ele não tinha feito a terra, nem o campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Entendeu? Por que eu estou dando essas referências para os irmãos? Para os irmãos saberem que nós estamos falando de tempo. Quando nós entramos em Gênesis capítulo 1, verso 1, nós temos os relatos da criação. E aí as pessoas que se prendem em Gênesis capítulo 1, verso 1, ficam perguntando, mas quem criou Deus? Então, irmão, nós vamos entender que Deus, ele é antes da criação, antes do mundo ser criado, Deus já existia, antes da eternidade ser criada, Deus já é. Amém? Então, ó, Provérbios capítulo 8, 23, ele está falando que ele foi criado antes. Quando está falando que ele foi formado antes, está trazendo aqui uma referência que ele é antes da criação, antes dos montes, antes dos campos. É isso que o Provérbios 8, 23 está falando. Quando você continua lendo o Provérbios 8, do 23 em diante, ele vai falar ali do mundo habitável. Esse mundo habitável de Provérbios 8 foi aonde o homem foi criado, aonde o homem, pelo menos o projeto do homem foi formado dentro do coração de Deus. Porque você vai ver que esse Provérbios 8, nada de material tinha sido criado. Mas aqui nós vemos ele brincando com os filhos dos homens. Ele vai falar que antes do mundo ser criado, ele já brincava com os filhos dos homens. Quer ver? Vou até achar aqui o versículo. Verso 31. Folgando no seu mundo habitável e achando as minhas delícias com os filhos dos homens. Como que ele está aqui, irmãos? Brincando com os filhos dos homens, se nada tinha sido criado ainda. Porque esse mundo habitável aqui, o que acontece? Tem uma explicação, a gente não vai aprofundar aqui, para a gente não perder o fio da meada. Sabe quando o homem e a mulher têm relação, eu não sei o número certo de quantos espermatozoides que saem. E só um que consegue fecundar. Aqueles que saem, não saem todos eles vivos, mas passam um período, eles morrem. É o que aconteceu com esses filhos dos homens aqui, ó, tá? Que foi criado antes. Eles saíram, né? Aqui está falando que a sabedoria, Jesus estava brincando com os filhos dos homens. Por quê? Porque ainda era um projeto, ainda estava sendo criado esse desejo no coração de Deus. Então isso aqui é o mundo habitável, só para os irmãos poderem ter uma noção aí. Então ele está falando aqui, ó, no Provérbios 8, 23, que antes que houvesse abismo, antes das fontes das águas, antes dos campos, ele já é. Agora, abre aí Isaías capítulo 9. Seria um período na eternidade, não tem como a gente colocar um lugar fixo. Né? A gente fala o coração de Deus por causa da referência de Efésios, capítulo 1,
se não me engano, o verso 3, fala assim, ó, e ele nos elegeu nele, antes da fundação do mundo. Então, esse mundo habitável é onde Deus nos elegeu, nele. A gente fala assim, Deus habita no céu. Só que nosso Deus é tão grande que o céu não pode conter ele. Então Ó, Isaías 9:6. Isaías capítulo 9, verso de número 6. Isaías capítulo 9, verso de número 6, está falando do nascimento de Jesus. Porque um menino nos nasceu e um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade. Então, antes de houver eternidade, Deus já é. Deus criou a eternidade. Aí a gente faz até uma brincadeira no meio da teologia que é assim, ninguém consegue explicar o que é eternidade. Se ninguém consegue explicar a filha de Deus, como é que vai conseguir explicar Deus? Né? Porque ele é o Pai da eternidade. Então, antes que houvesse eternidade. Então, quando a gente olha em Gênesis capítulo 1, e a gente volta um pouquinho para trás, antes do Gênesis capítulo 1, tinha um período na eternidade, Deus criou a eternidade, ele veio habitar dentro dessa eternidade, e dentro dessa eternidade ele cria o Monte Santo. Dentro do Monte Santo, em cima do Monte Santo, Deus vai colocar o trono dele. O trono dele vai ser colocado em cima do Monte Santo. Aí na base do monte, é assim, ó. Aqui está um monte. Aqui o trono de Deus. Desenhei, assim, que ele fica feinho, mas ele guarda na mente. Esse aqui, ó, é o Éden celestial. Primeiro, na eternidade, Deus cria esse monte. Em cima desse monte, ele coloca o trono dele. Aqui, quando Deus começa a criar os anjos começam a habitar aqui, ó, no Éden celestial. Por quê? Porque daqui do trono de Deus, aqui tem uma fonte de água. Até hoje a ciência não sabe explicar como que a água surgiu. Não tem como explicar. Ninguém sabe explicar por quê, como que surgiu a água. A água, ela é um dos símbolos do Espírito Santo e ela é um dos símbolos da divindade. A água sai daqui, ó, debaixo do trono de Deus, tem uma fonte de água. Essa água, ela desce de forma que assim, ó, espiral, ela vai descendo nesse monte, ela cai nesse Éden celestial, e do Éden, ela vai desaguando para todo o universo. Tem alguma coisa a ver com aquela de Ezequiel lá? Aham. Porque lá o de Ezequiel 47, se não me falha a memória, a água que sai de lá, que ela está falando do período milenar. Então, aquilo ali é uma das referências. Isso. Aquela água que sai debaixo do altar lá, é uma referência. Por quê? Porque aquela água gera vida. Essa água aqui, ó, é o rio que vai passar por dentro da cidade de Deus e é o rio de águas vivas. Então aqui, ó, antes de Deus criar os anjos, só era o trono dele. Depois ele vai criar a Jerusalém celestial. Aí aonde era o trono dele? Vai ter a Jerusalém celestial. Vai ter 3 portas de cada lado. Essa cidade, ela só vai ser edificada depois da eleição dos anjos. Por isso que depois eu vou tirar uma aula para falar para os irmãos sobre a trajetória de Lúcifer. Porque antes da eleição dos anjos, não tinha cidade. Só tinha um trono. Por isso que você vai ver a expressão de Lúcifer querendo colocar o trono dele do lado do trono de Deus. Não tinha cidade, só tinha trono. Então, o lugar mais alto que ele via era o trono. E só um trono. Só que a gente aprende na teologia, porque assim, ó, tem um costume na terra. Todo rei tem a sua sala do tesouro. Então, aqui, ó, no pé do monte, tinha uma sala do tesouro. Aqui tinha um trono escondido. Só que como Lúcifer era um querubim ungido, ele tinha acesso a tudo. Por mais que ele tinha acesso a tudo, ele não podia passar daqui, ó, desse firmamento. Desde o Éden celestial até o trono de Deus, ele só vem até aqui, ó. E aqui, ó, diante do trono de Deus, está os serafins. Aqui tem um ensinamento profundo, porque os serafins, na hierarquia, ele é menor do que o querubim. Menor que o querubim. Mas um serafim está num lugar que um querubim não chega.
E o segredo está quando nós lemos Isaías capítulo 6, que ele tem 6 asas. Com duas ele voa, com 2 ele tampa o rosto e com 2 ele tampa o pé. Sabe qual é o ensinamento que Deus nos dá através do serafim? É quando aquilo que você tem, você usa mais para Deus do que para você. O serafim tem 6 asas. 4 é para glorificar a Deus, tampando o rosto e 2 tampando o pé. E só 2 voando. Quando você usa aquilo que Deus te deu, mais para a glória de Deus e menos para você mesmo, Deus não vai ter dificuldade de colocar você em lugar alto. Ó, o que acontece com Lúcifer aqui? Ele tem acesso aqui e ele manda nos outros anjos. Ele tem autoridade sobre os outros anjos. Então, quando a gente lê Ezequiel 31, ele vai falar da hierarquia dos anjos usando árvore. Cedro, cipreste, castanheira. E o cedro de maior beleza é o Lúcifer, é o querubim. Só que ele tem o papel de controlar a fabricação de pedras, as pedras que saem daqui e vêm para o trono de Deus. Porque nessa época, como não tinha igreja, como que gerava adoração? Tirando as pedras afogueadas, que cada congregação de anjo aqui gerava, essas pedras eram levadas até o altar de Deus, e quando chegava aqui, ó, eles entregavam para o serafim colocava para queimar no altar de Deus, e isso gerava adoração para Deus. Hoje, quem é que gera essas pedras afogueadas? A igreja. Quando ela dá glória, quando ela dá aleluia, ela gera adoração a Deus. Por isso que o diabo tem tanta raiva da igreja. Então, esse período aqui, ó, irmãos, é antes de Gênesis capítulo 1. Só que quando isso aqui passou a existir, foi quando Deus criou a eternidade. Mas antes de Deus criar a eternidade, Deus já habitava. Deus já existia. E aí a gente vê isso daí em 1 Timóteo 6,16. E aí você vai entender o porquê que houve luz lá antes da criação do sol no Gênesis capítulo 1. Abre aí, 1 Timóteo. Capítulo 6, verso 16. Os irmãos têm alguma dúvida até aqui? Se os irmãos tiverem dúvida, a gente já vai tirando. (27 minutos? E eu nem comecei a aula ainda. Isaías 43, 13 também fala. Isaías 43, 13 fala. Você sabia que ali tem um ensinamento tão profundo? Porque Deus ele vai confundir o entendimento de Isaías. Porque quando Deus fala assim, antes que houvesse dia eu sou, a mensagem que Deus está querendo passar e a mensagem que o profeta entende, a gente pode conjecturar. É que Deus está falando assim, Isaías, quantos anos você tem? Vamos supor, usando a tradição judaica. Para exercer um sacerdócio, tinha que ter a partir dos 30 anos. 30, 33 anos para assumir o ofício. Então, vamos supor que Deus está perguntando para Isaías, e aí, quantos anos você tem? 33. Então, quando que você nasceu? Ah, eu nasci numa data tal. Então, Isaías, você tem um dia que você nasceu, mas antes que houvesse dia, eu sou. Então, Deus está falando da eternidade dele ali. Profundo, né? 1 Timóteo, capítulo 6, verso de número 16. (6:16) 6,16, abriram? 1 Timóteo 6,16 está escrito assim, ó. Aquele que tem, ele só, a imortalidade, e habita na luz inacessível, a quem nenhum dos homens viu nem pode ver, a qual seja a honra, poder e sentimento. Amém. Então, quando nós olhamos, irmãos, para Timóteo, 1 Timóteo 6,16, Paulo está escrevendo a Timóteo e ele já está dando uma base tão profunda que ele está falando assim, ó, antes da eternidade existir, Deus existia, Deus é. Mas como que é? Ele habitava na sua própria luz. Essa luz inacessível. Então você entende por que Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, capítulo 1, versículo 1 e 2, tem aquela referência da luz. Ó, no princípio criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o Espírito de Deus se movia sobre a face das águas. E disse Deus, haja luz, e houve luz. Verso 3. Como que houve luz ali, sendo que o sol só vai ser criado depois? Da onde que saiu aquela luz? Aquela luz saiu daqui, ó.
a luz inacessível de Deus. Aquela luz ali já era uma manifestação de Jesus. Ele não é a luz dos homens, que João vai dizer depois no Evangelho. Aquele biquinho de luz ali, o que Deus estava fazendo? Deus não ia começar a criação? Sabe quando o pedreiro está trabalhando numa construção e ele quer passar um pouco do horário? O que ele faz? Ele puxa um bico de luz para que possa clarear onde ele vai trabalhar. É o que Deus estava fazendo. Vou pegar um bico de luz aqui, só que agora eles não vão entender, mas essa luz aqui é meu filho, que vai se manifestar lá na frente. Então, aquele bico de luz de Gênesis 1:3 já era Cristo, que fazia parte dessa luz inacessível, onde Deus habitava. Então, quando nós olhamos tudo isso, pastor, mas como que a gente consegue ter um entendimento disso tudo? Aí é onde entra a pessoa do Espírito Santo. Vamos lá? 1 Coríntios 2:10. Tá, isso aqui é só a introdução, nós já vamos entrar na aula. 1 Coríntios. E glória a Deus por isso. Irmãos, por isso que eu falo, e os estudos é muito bom, porque isso ninguém fala no culto. E não é por maldade. Como é que você vai pregar isso daí? 1 Coríntios, primeira carta do apóstolo Paulo à igreja de Corinto. Capítulo 2. Isso, 2:10. Vou deixar tudo marcadinho aqui, depois a gente tira uma foto, que é bom vocês terem essa referência, por quê? Porque isso daqui traz para nós base sólida. Não adianta só você falar que sabe. Se alguém te questionar, você tem que falar onde que está. Não, irmão, está escrito aqui, ó, está escrito. Sabe por quê? Contra fatos não há argumento. Eu coloquei lá nos meus status, contra fruto não há argumentos, né? Forte. Então, 1 Coríntios capítulo 2, verso 10. Olha o que está escrito. Mas Deus nos revelou pelo Espírito, porque o Espírito penetra todas as coisas, ainda as profundezas de Deus. Então, como que nós sabemos tudo isso, irmãos? Um dia alguém dormiu e sonhou e acordou pensando nisso aqui? Claro que não. O Espírito Santo, você viu como é importante o Espírito Santo? É ele que revela a vontade do Pai, é ele que revela a vontade do Filho. É ele, por isso que ele é o pneuma, porque além dele ser o sopro de vida, o ar, ele também é o paracleto, ele é o advogado, ele é o consolador, entendeu? Essa palavra aqui, eu falei na primeira aula, está tão envolvida no nosso cotidiano e a gente não sabe. Da onde surgiu a palavra pneu? Dessa palavra grega. Pneu é uma palavra grega, irmão. Pneu. Por quê? Uma borracha envolvida de ar. Por isso que o nome é pneu. A gente fala tanto... Tem na medicina, quando se trata de coisas respiratórias, tudo começa com essas palavras. Por causa do grego. O grego influencia muito. A gente fala o grego e nem sabe. Entendeu? Então, pneu. Essas coisas estão muito fortes no nosso meio. Então, como que nós sabemos de tudo isso? Através do Espírito Santo. Como que é importante nós termos o Espírito Santo? Porque é o Espírito Santo que vai te dar a revelação de tudo, irmãos. Não adianta. Se uma pessoa falar assim, não precisa estudar, eu chego na hora, eu leio, mentira. Você precisa ter um tempo de oração, porque senão o Espírito Santo não vai te dar revelação. O que acontece muito hoje? Hoje nós temos muito papagaio, só repete o que os outros falam. Nós não temos revelação. E a revelação ainda continua através de oração, comunhão com Deus. Eu falei na live de ontem que, e depois estava falando com a minha esposa em casa, são várias expressões. Por exemplo, Deus está na casa. É uma expressão que é errada, não é Deus está na casa, é Deus está em casa. Porque quando você usa essa expressão, Deus está na casa, Deus está indo visitar um lugar onde onde não pertence a ele, ele está indo visitar. Né? Por exemplo, se eu falar assim, vamos lá na casa do Mateus, indo na casa do Mateus, não é a minha casa, é a casa dele, estou indo visitar. Agora, vamos lá em casa, é a minha casa. Então nós temos que usar essa expressão. Jesus está em casa. Você usar a expressão da Trindade. A Trindade são 3 almas, um espírito, e os 3 são um. Está errado. Porque se você usa a expressão são, é plural. Então, os 3 é um. Isso vai contar alguma coisa? Claro que, irmão, isso aí não vai contar no evangelismo, vai contar num culto. Mas, por exemplo, se você for falar com um ateu,
Se você for debater com alguma pessoa. Hoje nós temos aí os unicistas. Eles acreditam que o Pai é o Filho e o Pai é o Espírito Santo. Só são em manifestação diferente. Então, quando você fala assim, não, a Trindade são 3 almas e tal, e os 3 são um. Ele vai falar, o que você está falando, rapaz? Os 3 são um, então você está falando de 3 deuses. Então, assim, ele pega a gente nas palavras. Se você vigiar muito nas palavras, ele não consegue arrumar a brecha, porque base na Bíblia não tem. Então, ele vai tentar pegar você na forma que você fala. E aí, onde ele pegou você numa palavra, você não consegue ter o raciocínio rápido, ele te leva na ideia. É que nem o testemunho de Jeová, ele vai chegar e falar assim, o Espírito Santo não é pessoa, o Espírito Santo é uma força ativa. E aí a pessoa já fica assim, puxa vida, e agora, o que eu vou falar? Aí não, aí você chama e fala assim, não, mas calma aí, vamos por partes. Para ser uma pessoa, o que precisa ter? Opa, para ser uma pessoa precisa ter inteligência, sentimento, né? A outra parte eu esqueci. Então, se tem inteligência e tem sentimento, é pessoa. Então eu tenho texto falando que o Espírito Santo se entristece. Então, se ele se entristece, ele tem sentimento. Eu tenho o Espírito Santo falando para separar Paulo e Barnabé para a missão, para a obra missionária. Opa, então ele está exigindo, ele está escolhendo. Se ele tem uma escolha, ele tem inteligência, então é uma pessoa. Então, se é uma pessoa, irmão, não é uma força ativa. Entendeu? E aí, com isso, a gente vai criando o nosso argumento, para a gente poder debater, se for o caso, no evangelismo e tudo mais. Então, a gente tem 1 Coríntios, capítulo 2, verso 10, nos mostrando que o Espírito Santo ele é responsável em nos dar toda a revelação da palavra de Deus. Então, lembra, nós começamos aqui, Efésios 3:9, dispensação do mistério, temos dispensação do mistério não revelado, dispensação do mistério revelado. Efésios 3:2, dispensação da graça. Efésios 1:9, dispensação da plenitude. Dispensação da plenitude inicia na grande tribulação e vai até o estado eterno. Nesse período nós temos batalha de Amargedon, o milênio, batalha de Gog e Magog, e aí o tribunal, o trono branco, e depois do trono branco inicia, aí se inicia o estado eterno. É o trono branco, porque aí ele vai ficar assim, fazer de azul. Grande tribulação, ela se divide aqui, 3 anos e meio de paz, 3 anos e meio de tribulação. Aqui vem a batalha de Gog e Magog, ou melhor, a batalha de Amargedon. Essa batalha de Amargedon, o que acontece? A igreja que está aqui com Cristo, ela desce com Cristo. E nessa batalha do Amargedon, ela vai guerrear contra aqueles que estão aqui na grande tribulação. Nessa batalha, ele vence, o falso profeta e o anticristo. Só que aqui vai iniciar o período do milênio. Passando o milênio, Satanás vai ser solto, tal, vai iludir aqui mais algumas pessoas, vai colocar maldade no coração e tudo mais. Porque nesse período do milênio, pessoas vão casar e dar casamento. Quem saiu da grande tribulação já está convicta que Jesus é Senhor. Mas quem vai nascer no período do milênio, eles não têm experiência pessoal com Deus. Então eles vão conseguir ser enganados. Só que aqui vem a batalha do Gog e Magog. Na batalha do Gog e Magog é onde vai vir a batalha, aí vai ser jogado no inferno Satanás e tudo mais, vai inaugurar o lago de fogo, e aqui, irmãos, vai se iniciar o trono branco. Esse trono branco é de juízo. No período da grande tribulação, tem o tribunal de Cristo. O tribunal de Cristo é para dar galardão. É para dar galardão. Então, no tribunal de Cristo, todos nós vamos comparecer depois do arrebatamento. Mas no trono branco, só a nação ímpia, porque todas as nações vão travar guerra contra Israel. Então, as nações ímpias vão estar diante do trono branco. Quando passar o trono branco, o que vai acontecer? Como eles vão vir tudo para cá, vai vir fogo do céu, e aí vai ser tudo destruído com fogo e tal. Vai ter a purificação da terra. Aí vai se iniciar o estado eterno. No estado eterno é a eleição dos homens. Ninguém mais perde salvação aqui. Pode falar. Nessa batalha aí que aí o pessoal vai caminhar sobre o Isso. Vai ser aqui, quando for do milênio. Porque todas as nações vão cercar Israel. Então, depois do milênio. Uhum. Aí no milênio, os dias das pessoas vão ser prolongados, né? Não, no milênio ninguém morre. Ninguém morre. Por quê? Porque o milênio, quem vai governar é Cristo. Satanás está preso.
E Satanás vai estar preso. Então, quem é que traz as doenças? Diabo. A morte aqui não vai reinar. O tribunal de Cristo é antes do dele. É na grande tribulação. É as bodas do Cordeiro. Porque assim, ó. Mas não é antes. Oi? E o Armagedon é no final da grande tribulação. É. Porque assim, ó. Com o arrebatamento da igreja, a igreja se encontra com Cristo nos ares, né? Porque aqui Cristo não vem. A igreja que vai. Veja só. Isso. Aí Cristo vem depois da tribulação. A segunda Isso. É aqui a segunda vinda de Cristo é depois da tribulação. Isso. Por isso que a igreja não está esperando a segunda vinda de Cristo. 7 anos. Né? 7 anos. Exatamente. Por isso que é 3 anos e meio de paz e 3 anos e meio de guerra. Ó, aqui a gente não está esperando a volta de Cristo. Nós estamos esperando o arrebatamento da igreja. Isso aqui, irmão, isso aqui é base para a nossa fé. A volta de Cristo vai ser junto com a igreja. Cristo, aqui a igreja é arrebatada, se encontra com Jesus nos ares. Daqui Jesus vai levar ela para o terceiro céu, aonde vai iniciar o tribunal de Cristo. Vamos receber o galardão, vamos passar pelas bodas do Cordeiro. E aí sim, quando encerrar as bodas do Cordeiro, vai ter passado na terra 7 anos. Literário. A igreja só, o anticristo depois ele aparece. Isso. Quando o anticristo aparece, dá início a 7 semanas. Isso. Que é a última semana, que é os 7 anos. Esse período aqui, ó, que o anticristo vai se manifestar, não tem como a gente falar que é um dia, uma semana, não. A gente sabe que quando a igreja subir, vai haver um caos aqui, porque, irmão, vai sumir muita gente da terra. Como se fossem duas histórias. Isso. Só que, como isso já está predestinado para acontecer, quando a igreja subir, é onde o anticristo vai ganhar força, porque ele vai ter que colocar paz nessa bagunça. Então, essa aí que a igreja sobe, não é então aquela como a estrela que vai da guia para lá, é um relâmpago. Não é aquela passagem. Você fala da vinda de Jesus. Da vinda de Jesus. Porque todos verão. Todos verão. Isso aqui é interessante, porque a gente fala assim, como que vai acontecer, sendo que Jesus vai voltar lá em Israel? Ele vai pisar no Monte das Oliveiras. Como que todo olho verá? Hoje nós temos a ajuda da tecnologia. Hoje está acontecendo alguma coisa em outro país, a gente recebe aqui em tempo real. Agora você imagina como que vai estar quando isso acontecer. Então vai ter muitas câmeras voltadas. Hoje as pessoas não sabem, mas as pessoas estão sendo vigiadas 24 horas. Por que você acha que tem tanta câmera espalhada na cidade? Se acontecer qualquer crime, as pessoas já sabem a polícia sabe quem fez, aonde que está, para onde correu, aonde fugiu. Entendeu? Então, na verdade, a vida de Jesus vai ser mais para justificar, né? Porque a gente já vai estar com ele. Então. Sim, a gente já vai estar com ele. Tá? Então, aí aqui vem a volta de Jesus, termina a grande tribulação e a gente segue aqui esse caminho. Mas, o que acontece? Como nós estamos estudando a matéria de pneumatologia, a gente tem o período de Gênesis capítulo 1 e Gênesis capítulo 6 ao verso 3, o Espírito Santo interagindo com os homens. Então aqui, ó, nesse período não tem como o Espírito Santo habitar dentro do homem. Não tem. Tá? Não tem. Por quê? Por causa do pecado. O pecado entrou, matou o Espírito. Então, quando houve essa ruptura, o homem a sentença não era quem comer do fruto certamente morrerá, tal. Então o homem morreu. Só que o bonito da nossa, o lindo da nossa teologia é que a nossa teologia, ela é tridimensional. Ó, vida. Tem vida física, tem vida espiritual e tem a vida eterna. Tudo na nossa teologia é tridimensional. A morte, física, espiritual e eterna. Entendeu? O tempo Cronos. Tempo Cronos. Ele é passado, presente e futuro. O tempo Kairos. Ele é era, não. Era, e será. Esse é o tempo Kairos. O Kairos é o tempo de Deus. O Cronos é o tempo do homem. Então, no tempo do homem, nós temos passado, presente e futuro. No Kairos, nós temos o era, o é e o será. Quando
João está lá na ilha de Patmos e ele vai até o céu, ele vem aqui, ó, nessa parte do Kairos. Não era. Por quê? Porque, ó, Jesus, ele morre aqui na cruz. Ressuscita, fica 40 dias com os homens. Só que quando começa Atos capítulo 1, Jesus está sendo assunto ao céu. Passa-se um período de 60 anos até acontecer aquilo que João está lá na ilha de Patmos. Como que 60 anos depois de todo esse acontecido, João sobe no céu e não vê Jesus? Por quê? De 60 a 90. Por quê? Por causa que esse período que João ele sobe, ele está ainda aqui, ó, nessa parte do Kairos, não era. Aí ele está lá porque ali tem uma outra importância. Deus está revelando outras coisas para João. João vê o livro lá, o livro não está aberto, então João começa a chorar e tal, até que o ancião fala, né? Eis aí o Cordeiro de Deus. Não, por que chora, João? Eis aí o Cordeiro de Deus e tal. Aí naquele momento Jesus está entrando no céu. Interessante, né? Então, o que ele não viu acontecer aqui, porque quando Jesus começa a ser assunto ao céu, eles estão reunidos, esperando a promessa de Jesus se cumprir. Então, 2 anjos precisam descer. Está em Atos capítulo 1. Aí vai falar, varões galileus, para quem está olhando para o alto? O mesmo Jesus que vocês viram subindo, descerá. Então, eles não viram. Quando Jesus começou a subir, chegou na altura das nuvens, Jesus sumiu da vista deles. Eles não sabem o que aconteceu. Aí, de 60 a 90 anos depois, Deus dá esse privilégio para João. Aí, agora, se ele viu o começo, ele subindo, agora ele vê Jesus entrando no céu. Era o Era, né? Então, era o Era. O passado, Exatamente. Aí o que acontece? A gente, quando a igreja for arrebatado, ela vai para o da eternidade. E aí Jesus sobe, o Espírito. Quando Jesus sobe, o Espírito desce. E o Espírito, né, que é o que vai nos ensinar, que vai nos capacitar. Então, olha só. Do Gênesis capítulo 1 ao Gênesis 6:3, o Espírito Santo, ó, aqui é uma pessoa. O Espírito Santo trabalhava aqui, ó, sobre a pessoa. Aí o que acontece? No 6:3, Deus fala, ó, meu Espírito não vai mais ficar aí não, o negócio não está dando certo. O pecado do homem está chegando nas minhas narinas, eu vou acabar com a humanidade. Não tem jeito. Tem umas pessoas que falam que Adão ele era como se fosse o templo do próprio Espírito Santo, né? Ele era morada. Ele habitava dentro dele. Ó, mais uma coisa que se falou de templo, toda a teologia, a nossa teologia ela é tridimensional. A teologia tridimensional é a teologia verdadeira. Se alguém colocar uma teologia que só fala de 2 partes, corpo e espírito, não, é uma teologia que está faltando alguma coisa. A teologia ela tem que ser tridimensional. Por quê? Quando a gente olha para o templo era assim, ó, o átrio, o lugar santo e o lugar santíssimo. Por que Deus colocou tudo assim, ó, tridimensional? Porque Deus ele se revela através das coisas. Pai, Filho e Espírito Santo. Né? Antes de tudo, um espírito, 3 almas. Né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo. Só que nesse período aqui, antes de houver eternidade, esses aqui não eram conhecidos como Pai, Filho e Espírito Santo. Era conhecido como Yud-Re, Vav-Re, que traduzindo para nós é o Jeová. Mais perto que chega, né, é Jeová. Então era conhecido assim, como Jeová. Ele era assim, ó. Então, se a gente falar assim, a Trindade, primeiro é o Pai, segundo o Filho, terceiro o Espírito Santo, isso está errado. Primeiro que não há essa separação de primeiro, segundo e terceiro. Isso aí quem coloca é homens. Né? Até porque, de uma forma mais clara para a gente entender, o Espírito Santo ele tinha que ser o segundo, porque é ele que dá ligação. É ele que une, é ele que dá essa união perfeita. Né? Se fosse para ter alguma posição, era para ele ser o segundo. Né? Então isso aqui não existe. Primeiro, segundo, terceiro não existe. Né? Porque Espírito fala da essência. Isso aqui depois a gente pode se aprofundar em outras matérias. Por exemplo, a gente for estudar sobre soteriologia, armatiologia, nós vamos estudar a fundo sobre essa teologia tridimensional. Né? A gente vai ver como que a salvação alcança o corpo, como que alcança o espírito, como que alcança a alma.
Porque o Espírito, irmãos, o Espírito humano, quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do teu Espírito. Então, nesse momento, já inicia o nascimento no Espírito. O seu Espírito nasce quando você aceita Jesus. Depois vem o investimento. Aí o que acontece? Nessa matéria de pneumatologia, nós iremos falar sobre batismo com o Espírito Santo, os dons espirituais, fruto do Espírito. Nós vamos falar tudo aqui. Nós vamos ver que os dons espirituais, eles servem tanto para a edificação da igreja, mas se usar de uma forma errada, ele serve para a condenação de quem está usando ele de forma errada. Cessaram, não cessaram de forma nenhuma. Tem um povo aí que pensa que o diabo não atua mais nos dias de hoje. Tem. Então o que acontece? O Espírito nasce quando você aceita Jesus, o Espírito Santo vem habitar dentro do seu Espírito. Aí a gente lê em João falando assim, ó, aqueles que é nascido do Espírito, aqueles que são nascidos de Deus não pecam. Aí você fala, puxa vida, eu nasci de novo e eu peco. O que acontece? Ele está falando do Espírito. Seu Espírito não peca. Por isso que quando você morre, a sentença é, o Espírito volta a Deus que o deu, a terra para o pó e a alma segue o juízo. Porque a alma, ela precisa de um aperfeiçoamento. Aperfeiçoamento. Como que é o aperfeiçoamento da alma? Através da palavra de Deus. Tiago fala isso, que a nossa alma ela é aperfeiçoada através da palavra. Amém? Então, só para a gente entender isso daí, né? A nossa teologia é uma teologia tridimensional, porque Deus quer se revelar dessa forma. Então, nós precisamos entender que Deus são 3 almas no espírito. A essência de Deus ela é espiritual. Por isso que João 4, se não me falha a memória, versículo 20, fala, e Deus é espírito, né? E procura que aqueles que o adorem em espírito e verdade. Porque a essência de Deus é espírito, né? A essência de Deus é espírito. Pastor, mas pode, como que vai 3 vivendo no espírito? Irmão, aqui nós estamos falando de coisas espirituais. Aquilo que é espiritual não ocupa espaço. É impossível 2 ocupar o mesmo lugar. Espiritual não. Matéria não tem como 2 matérias ocupar o mesmo lugar no espaço. Mas espiritual não tem esse problema, é espiritual. O homem natural não tem isso. Não. Fala que 1 Coríntios 14. Exatamente. Por causa disso aqui, ó, quem revela é o Espírito Santo que revela. 1 Coríntios 2,10. É o Espírito Santo que revela. Para o homem natural, tudo isso aqui é loucura. Eles não aceitam. Eles não querem aceitar. Até que haja o nascimento no Espírito. Porque quando abre o nascimento do Espírito, é que nem quando acontece uma supernova no espaço, né? Quando a estrela ela explode, né? Aí começa a ver a luz dela em milhares de anos-luz. Amém? Paulo fala bastante coisa para ele. Fala que o Deus excede cegou. Isso. Falando de Lúcifer. Fez tudo para a gente entender sobre o Espírito Santo. Falou do Espírito Santo. É aquele que revela. O próprio Deus falou, você não precisa agora. Só quando o Espírito vier sobre nós. Exatamente. Então, esse período todinho aqui, o Espírito Santo estava sobre as pessoas. Aí nós temos Moisés, o Espírito Santo sobre Moisés. Tudo que Moisés operou, irmãos, ele operou através do poder do Espírito Santo que estava sobre ele. Amém? O Espírito Santo estava sobre Moisés. Ó, abre aí Êxodo capítulo 31. Sim, pode falar. Vai nascer, vão casar e dar esse casamento. O senhor falou que elas facilmente serão enganadas. Isso, as que nascerem que serão. Isso, porque o Espírito Santo, o processo dele é só nesse período aqui da dispensação da graça. Então, tipo, essas crianças que nascerem, não terão salvação. Então, é porque aqui, no período do milênio, o julgamento deles serão diferente. Sabe por quê? Porque aqui quem vai estar reinando é Cristo. Literalmente, a Nova Jerusalém, ela vai ficar flutuando. A Nova Jerusalém. Literalmente. E a igreja que foi arrebatada aqui, ó, ela vai ter acesso à terra e à Nova Jerusalém. Então, você imagina, o que eles estão vivendo aqui no milênio não vai ter deserto, no milênio não vai ter mar morto, no milênio não vai ter enfermidade, não vai ter morte. Jesus vai reinar, o próprio Jesus será o rei de toda a terra.
Mas quando Satanás for solto, ele vai conseguir enganar. Da mesma forma que os anjos, lá na eternidade, foram enganados, mesmo estando na presença de Deus, esses que nasceram aqui no período do milênio vai ser enganado também. Aí a questão daqui da salvação deles não vai ser que nem a nossa salvação. A nossa salvação é pela graça, é a fé em Cristo Jesus e tal. Na verdade aqui é judeus, só tem judeus aqui. Sabe por quê? Porque a grande tribulação é o tratar de Deus com Israel. Com Israel. Porque todo o Antigo Testamento é Deus tratando com Israel. Aí abre-se um espaço para Deus trabalhar com os gentios. Então Deus trata com a igreja. Vai acabar o tempo da igreja e ele vai voltar a trabalhar com Israel. Aí vai ser um tratamento com Israel. Só Israel. Então, na grande tribulação não tem gentios? Gentios tem. Por quê? Porque tem outras nações. Mas por que o alvo é Israel e a igreja? Porque são os dois povos que Deus está trabalhando desde o começo. Isso. Porque assim, Israel, quando Israel é levantado, ela é levantado para ser exemplo para todas as nações. Mas eles não conseguem... Quando está no Testamento, é dividido, não é? Como assim? Por exemplo, o judeu, aí tem o judeu, tem o ímpio e o justo, né? Por exemplo, o judeu, para ele passar a ser povo de Deus, ele teria que aceitar Jesus. Aceitar Jesus. Então, tipo assim, Paulo ele pegava, por exemplo, para judeus, gentios. E gentios. Deus não queria se converter, então ele ia para os gentios. Exatamente. Então, ficou dois povos de Deus. O Israel e o povo que passou a participar do corpo de Cristo. Não existe dois povos de Deus. É porque assim, Velho Testamento, Deus trabalha com Israel. Só Israel está no centro da história. Novo Testamento, Deus abre esse espaço para os gentios. Então, agora usa-se a palavra igreja. Antes não existia. Agora existe a palavra igreja. Então, o único povo que está aí em evidência é a igreja. Esquece Israel. Israel é como, que nem aqui, no Velho Testamento estão trabalhando com Israel. Os gentios é um povo que não aparece. Toda vez que aparece é inimigo, tem que ser destruído. O período da igreja, o foco de toda a história é a igreja. Israel existe, Israel é um povo de Deus? Mas eles não entram na história. Se eles quiserem entrar na história, eles têm que aceitar Jesus e passar a ser igreja. Porque a graça, ela só abre espaço para a igreja, não para judeu. Então, se um judeu quiser fazer parte agora, no período da graça, ele tem que se tornar igreja. Como que se torna igreja? Aceitando Jesus. Que é difícil para eles. Isso. Aí, quando começar a grande tribulação que envolve santos lá, aí está falando de Israel. Não é mais igreja. Aí vai ser a ferro e fogo. Por quê? Você lembra como que era o Antigo Testamento? O Antigo Testamento era olho por olho, dente por dente, tal. Na graça, o negócio é diferente. Quando voltar a grande tribulação, vai ser a mesma coisa. Nessa tribulação também que entra a igreja, né, que somos nós, que vai governar o e... Grande tribulação não, milênio. No milênio, é verdade. Vai reinar com vara de ferro. Porque Cristo vai dar essa autoridade para a igreja. Junto com Cristo. Então aí já é o período do milênio. Tá bom? Então, Êxodo capítulo 31. 31, verso de número 1. E o verso de número 2. Deixa eu ver a hora. Boa, tem mais 10 minutinhos aí. Tá? Êxodo 31. Tudo isso daqui, irmãos, está ficando em ordem cronológica. Isso aqui, os irmãos pegando isso daí, você não vai ter dificuldade nenhuma em entender nada da Bíblia. Tá? Êxodo 31. Depois falou o Senhor a Moisés, dizendo: Eis que eu tenho chamado por nome Bezalel, filho de Uri, filho de Ur, da tribo de Judá, e o enchi do Espírito de Deus. Dei sabedoria e entendimento de ciência em todos os artifícios. O que acontece? O Espírito de Deus trabalhava assim, sobre uma pessoa só. Essa pessoa aqui, é Moisés. Moisés está em evidência. Moisés aqui, ele exerce tanto ofício de rei, como de sacerdote, como de profeta. Tá bom? Por quê? Porque ele vai governar o povo, ele está governando, ele é o libertador. Então, ele tem esse ofício sobre ele. A gente vê ele como sacerdote, né, que ele intercede pelo povo. Né? Você vê naquele momento que Deus fala assim, eu vou matar o povo. Mas primeiro Deus fala assim, eu não vou mais no meio do povo, vou mandar o anjo no meio do povo.
Moisés não aceita, ele intercede pelo povo. Risca o meu nome do livro da vida. Mas não abandone o povo. E depois como profeta, porque ele profetiza muito sobre o povo, né? Você vê que ele opera em cima disso daqui. Então o Espírito Santo está sobre Moisés operando tudo isso aqui. Olha as coisas que Moisés fez, irmãos, com o Espírito Santo sobre ele. Você imagina o que a igreja pode fazer com o Espírito Santo dentro dela. Se o Espírito Santo sobre ele, Moisés fez o que fez, Elias fez o que fez. Imagina nós que o Espírito Santo mora dentro. É claro que isso aqui, ó, para acontecer isso aqui, ó, tem que ter uma vida de renúncia, de intimidade, de entrega, comunhão com Deus. Não, e tipo assim, é uma porção mesmo, porque tanto depois Deus tira daquilo que ele deu mesmo, Moisés pede para repartir entre 70. Né? Exatamente. Depois ele vai repartir isso aí sobre 70. Tá? Então, ó, a gente tem aqui Deus agora falando que vai tirar do espírito dele e vai colocar sobre Bezalel. Irmão, Deus vai dar sabedoria para Bezalel. Na aula anterior eu falei, Noé, ele era um agricultor. Quando o Espírito Santo veio sobre ele se tornou um engenheiro naval. Ele criou um barco, irmão, que não afunda. Sabe por que eu sei que ele é agricultor? Porque quando o dilúvio passa, ele vai plantar uma vinha. Então está mostrando o ofício que ele exerce. Mas com o Espírito Santo ele montou uma arca. Você entendeu? Então quando nós recebemos a unção, você percebe quando a gente recebe a unção, é para a gente fazer coisas que pessoas comuns não fazem? Só que a igreja, ela limitou a unção. A igreja. Ela acha que unção é pular, unção é profetizar, unção é falar em línguas estranhas. Não, isso aí é dom. A unção, o principal da unção é capacitar você para fazer coisas que pessoas comuns não conseguem fazer. Então, é responsável por dar aquela revelação. Toda a revelação. Uma coisa que você não sabe. Exatamente. Mas Mano, você imagina Bezalel, o Espírito Santo veio sobre ele. Todo mundo que conhece Bezalel, vamos conjecturar nos dias de hoje, o pessoal que vai para a escola com Bezalel, que jogou bolinha de gude com Bezalel, Bezalel é tirado no meio da comunidade. De repente o Espírito Santo vem sobre ele. Ele começa a pegar o ouro, começa a fazer as coisas. Ó, esse aqui vai ser a arca da aliança. Esse aqui vai ser o propiciatório. O pessoal está olhando e fala, rapaz, de onde saiu tanta sabedoria assim? Espírito Santo. É por isso que quando Salomão ele vai orar, Deus aparece para ele em sonho, ele pede sabedoria, Deus dá sabedoria para ele. Mas você vai ver que a sabedoria de Salomão é sabedoria terrena. Talvez a paz, né? A paz que segue todo mundo. Mas a paz que segue todo rendimento é uma das características do fruto do Espírito e está disponível para a igreja, né, que hoje nós temos a plenitude. Você vê que aqui o Espírito estava sobre eles, mas em maioria das vezes eles faziam coisas que contradizem o fruto do Espírito. Mas quando o Espírito está dentro da pessoa, a pessoa não tem desculpa, irmão. Talvez seja por isso que quando uma mulher se torna mãe, ela tem, vamos dizer, abre aspas, por natureza, ela aprende a cuidar do seu bebê. Então, o Espírito Santo passa a ensinar para ela o que É que, na verdade, isso daí já é mais para instinto, né? Todas as informações que você vai usar, isso já está dentro de você. Tudo que Deus vai usar você para fazer, já está dentro de você. O Espírito Santo, ele não vem com um passe de mágica e coloca alguma coisa em você. Ele só abre essas coisas que estão adormecidas. Quando nós olhamos para Adão, ele exercia 100%. Não, ele deu nome para tudo, ele deu nome para planta, para animal. Ele sabia tudo. Ele era top em todas as categorias que a gente tem hoje. Tudo. Quando o espírito da gente morre, então é adormecido. É por isso que hoje a inteligência do homem, acho que chega de 1 a 100 a 7% só, né? Quando pega algum cara aí que é gênio, o cara tem 9%. Então, o Espírito Santo ele vai liberando essas coisas que estão adormecidas. Ele não vai mudar você, ele vai usar. Não, vai usar o que já está aí dentro. Por isso que cada autor escreveu assim, mas ele tem as suas próprias características. Ó, pra gente finalizar essa aula, abre Números capítulo 11, verso 16. Que é a questão do 70. E aí a gente já encerra. É que se ficar dando muita oportunidade para vocês vão querer sugar tudo as 5 aulas numa aula só. Aí depois eu não vou ter mais nada para falar nas 5 aulas aí.
Números 11 e 16. Aí quando eu for falar lá do Espírito Santo dando os dons, não vai nem ter graça. Números 11 e 16. Tá? Irmãos, o Espírito Santo é uma fonte inesgotável, viu? Inesgotável. Então, não tem como a pessoa falar assim, tudo que tinha que ser feito já fez. Claro que não. Jesus operou de forma tremenda, mas ainda vai ficar escrito lá que nós poderíamos fazer sinais igual a ele e ainda maiores do que ele fez, porque o Espírito Santo é uma fonte inesgotável. 11:16 de Números, está escrito assim, ó: e disse o Senhor a Moisés: ajunta-me 70 homens dos anciões de Israel, de quem sabe que são anciãos do povo, ou seja, os líderes do povo, né? Que os seus ofícios é os tratar. Isso aí está falando justamente de liderança, os líderes, os anciões. E traz perante a tenda da congregação, e ali se porão contigo. Então eu descerei, e ali falarei contigo, e tirarei do espírito que está sobre ti, e porei sobre eles. E contigo levarão o cargo do povo, para que tu só não os leves. Ó, aqui, esse texto aqui, irmãos, é uma tipologia de quando a gente separa o obreiro. Deus não deu do Espírito de Deus, ou seja, de uma nova porção para eles. Deus tirou do líder. Por isso que Deus fala assim, ó, Moisés, junta 70 anciões aí e leva eles para a tenda da congregação, mas esteja você lá com eles, porque eu vou descer, e eu vou tirar do que está sobre você e vou passar para eles. Então, a unção é isso. A unção é você ter característica do seu líder. Por isso, irmãos, tem pessoas que são ungidas, tem pessoas que estão aqui no ministério. Um exemplo, está aqui no ministério. Aí está demorando muito para o pastor me levantar. Eu vou ali que fulano vai me ungir. Cuidado. Você não sabe a vida daquela pessoa, a unção que está sobre ela vai estar sobre você. Se aquela pessoa for trambiqueira, mulherengo, pessoas que compram e não pagam, as características vão ficar em você. Por isso nós precisamos conhecer bem os nossos líderes. Eu quero congregar em tal lugar. Eu vou conhecer a história do meu líder. Como que começou, de onde que eles vieram, qual é o testemunho deles. Opa, é homem de Deus, é mulher de Deus. Então é aqui que eu vou ficar. Porque quando eles me ungir, eu vou ser igual a eles. Então Deus falou assim, ó, junta lá os 70 na tenda da congregação. Porque quando tiver lá os 70 com você lá, Moisés, aí eu vou descer. Deus não ia descer se Moisés não tivesse. Então esse negócio que a pessoa fala assim, meu negócio é com Deus, não é com os homens? Mentira, irmão. Deus não tem nada com o homem, só com o homem. Primeiro ele vai tratar com você por intermédio da sua liderança. Entendeu? Esse negócio, meu negócio é com Deus, não é com os homens. Tá bom, mas Deus fala para você respeitar a lei do homem, respeite a lei de Deus, mas também respeite a lei dos homens. Deus sempre vai trazer essa referência para você observar a lei dos homens, ser submisso às autoridades. Você acha que na igreja vai ser bagunça? Então na igreja não vai ser bagunça. Então quando você é submisso a uma liderança, aí você tem a aprovação de Deus. Deus só vai descer para fazer alguma coisa através de você quando você estiver em comunhão com a sua liderança. Amém? Vamos encerrar? Dá mais uma aula dessa aí. Toda a autoridade. Deixa eu só fechar essa aula, deixa eu só avisar os irmãos que estão assistindo. Irmãos que estão nos acompanhando aí pelas redes sociais, Deus abençoe a tua vida, a tua casa, a tua família. Obrigado por vocês que ficaram conosco, vocês que vão assistir essas aulas no decorrer dos dias, da semana, dos anos, que essa aula possa ser bênção para a tua vida, que haja crescimento, porque o nosso propósito aqui é que você cresça na graça e no conhecimento. Deus abençoe a tua vida, a tua família, em nome de Jesus. Amém. Deixa eu só